Bem-vindas a mais um Blindadas. E a convidada de hoje foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia que a minha cidade tinha uma atleta fisiculturista e eu não conhecia ela antes. Foi um convite que eu fiz, eu brinco às escuras, no sentido de não sabia nem se ela ia aceitar o meu convite de estar aqui, contando a sua vida, a tua história e falando do esporte para mim. E então, bem-vinda, Letícia Boni. A Obrigada. Letícia, ela é fisiculturista, né, ela é esportista, ela também é personal trainer, também é coach, também está nas redes sociais aí mostrando, divulgando o esporte, que é um esporte que hoje em dia, já está, vamos dizer, mais amplamente divulgado, mas ainda tem vários tabus em relação ao fisiculturismo. E por isso eu quis trazer isso aqui, para que nós, para que a gente possa se inspirar com a história da Letícia, um esporte que a pessoa tem que ter uma extrema disciplina, que tem que ser muito focada e que pouca gente conhece, né? No Brasil é um esporte que ainda é pouco divulgado. Eu confesso que eu tive familiaridade um pouco quando eu assisti, eu até comentei contigo a história do Arnold Schwarzenegger, que ele foi, né? Várias vezes campeão, e ele mostra um pouco na série dele a rotina que é, e aquilo me impressionou. Eu não tinha ideia do quanto a pessoa tinha que, né, se dedicar para chegar a um corpo competitivo, né, e em questões de alimentação e treino, enfim. E quando eu soube que tinha uma mulher que praticava esse esporte, eu falei: "Não, eu tenho que conhecer a Letícia", né. E por isso eu te chamei aqui e agradeço que você deu essa oportunidade de eu conhecer você e a Letícia, ela é de Carazinho? A Letícia, como é que você veio parar em Carazinho, vamos dizer Eu assim? nasci em Maceió, Alagoas, mas eu me criei no Rio Grande do Sul. A família do meu pai é toda gaúcha, da minha Ah, mãe nordestina. então a gaúcha, vamos dizer, de coração tipo eu, que nasci em Curitiba, mas peguei o Rio Grande do Sul Isso aí, o Rio Grande para o do Sul me coração. criou. É. Quando a gente conversou um pouco antes da entrevista, você me disse que foi criada ali em Ronda Alta, que você foi criada pela sua avó. Conta um pouquinho dessa sua história na infância. Sim, a família do meu pai é de Sarandi, né, a Tá. minha avó de Sarandi, e foi ela quem criou, né, ela quem criou eu e meu irmão gêmeo, na verdade. O meu pai foi um pouco presente, mas ele era alcoólatra, então então ele recaía um pouquinho, né, mas a minha avó quem cuidou bastante da gente, né, quem criou, assim, questão de caráter, valores, conduta. E você tinha você já tinha essa paixão, assim, pela educação física, pelo esporte na infância? Você já era uma Não criança. imaginava, nunca imaginaria que fosse cursar educação física. Na verdade, nós fomos para Ronda Alta, quando a minha avó faleceu, eu e meu pai e meu irmão, e aí eu comecei a treinar, comecei a fazer musculação Com que e idade isso? com 18 Ah, anos. então com 18 já começou na musculação. Comecei na musculação, já queria ser uma musa fitness na época. Aí vamos dizer, estava E começando, já né, vamos dizer estava assim. alinhando. E aí, na cidade de Ronda Alta, a professora da academia, ela teve um acidente, e a dona da academia pediu se eu poderia abrir a academia para ela, porque não tinha quem trabalhasse, e eu já estava lá admitida dando aula de dança. E eu falei: "Olha, como que eu vou abrir academia se eu não sou professora de educação física, né?". Sim. Aí eu comecei só para ajudar, e um colega meu veio pra mim e falou: "Letícia, você não tá vendo que é isso que você gosta? É isso que você gosta, a musculação você tá aí todos os dias. Por que que você não começa a cursar educação física?". Então eu comecei a cursar educação física, porque eu já estava ali dentro da academia, Quando você né. viu, você estava apaixonada por Quando eu aquilo sem vi, saber sem que saber era que ia aquilo. ser algo da minha vida, eu digo que a educação física ela me escolheu, né, não fui eu que escolhi ela me escolheu. Você já entrou numa academia e aquilo ali se tornou a tua vida, então. Se tornou minha vida. E aí você veio para Carazinho, para trabalhar ou para estudar? Como é que foi Eu essa vinda para cá? eu vim pra Carazinho pela faculdade. Eu comecei a cursar educação física. E aí eu vim para Carazinho e comecei a trabalhar aqui, né, criei aqui uma boa carreira, meus alunos e permaneci. E onde que entrou, o fisiculturismo, né, a questão de partir de uma personal, de alguém que praticava musculação, que gostava, para o fisiculturismo? Porque a gente sabe que é um esporte que necessita de uma disciplina muito grande. Então como é que Como veio né, porque Carazinho não
idade que você vê, né, isso toda hora? Da onde que surgiu isso de você começar a pensar: "Mas eu posso competir nisso aí", então Eu fui assistir um campeonato de fisiculturismo em Porto Alegre. Olhei aquelas mulheres no palco, gigantes, lindas, parnudas, maravilhosas, eu pensei: eu vou ser assim um dia". E aí, já coloquei na minha cabeça que eu seria fisiculturista, comecei a treinar, comecei a me dedicar, porque a gente sabe, né, que é sim. um processo, você não se torna uma fisiculturista do dia para a noite. Então comecei a me dedicar, comecei a estudar, comecei a organizar tudo que eu precisava, fiquei 1 ano sem fazer refeição livre, me dedicando, dieta, 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 até que um dia eu consegui, mas levou uns 4 anos, 4 anos que eu era bem para magrinha, para eu conseguir porque introduzir, você é né. miudinha, talvez, né, as Uhum. pessoas sentada eu vi a Letícia nos vídeos, depois conheci ela pessoalmente, falei: "Nossa, ela é super miudinha", né, no Pequenininha. sentido, assim, de que para você chegar numa musculatura, então, e quais são os eu tenho muita curiosidade, eu acho que o público também tem, quais são os pilares, assim, como é que você começa? O que que você buscou primeiro, né, alimentação, treino, questão psicológica, ou quais são os pilares, assim, do fisiculturismo que você tem que se A concentrar? base forte, com toda certeza, alimentação. Alimentação, treinamento, suplementação, né, são esses os pilares, o caminho mesmo. E óbvio, você deve usar suplementos normais, tipo Uhum. whey, protein. Eu Isso, gostaria de saber como é que é, assim, o dia sim. a dia, vamos dizer assim. Como é que você começou? Começou com só Primordial, dieta? primordial, dieta. E eu lembro que na época eu imprimi uma dieta de um fisiculturista que eu nem sabia se ia dar certo em mim ou não, colei na parede como se fosse a última coisa da minha vida e segui fazendo aquilo. E fui organizando e fui aprendendo para ganho de massa muscular, né, porque eu era muito magrinha. Claro, né, errei em alguns pontos, porque eu não tinha muita base. Mas assim, primordial hoje, eu te falo, é creatina, whey, aí vem a parte da suplementação, a parte dos manipulados, né, que são essenciais para conseguir Também, então, melhorar a performance. né, uma profissão e um esporte que não é tão barato, Sim. porque a gente sabe que hoje em dia para tu comprar um whey já tá de Uhum. boa qualidade, é um esporte que tem um investimento, então Mas graças a Deus hoje, eu estou patrocinada pelo Oficial Farma, então eu tenho esses recursos, né, eu consigo a parte dos manipulados, a parte da suplementação, mas quando mas começou você não tinha eu não ninguém, era tinha, né, você. era o básico, né, você tem que começar com o pouco que você pode, e aí que você vai evoluindo. Tá. E uma curiosidade, como é que é o vamos dizer, um dia da Letícia de alimentação? Porque, as pessoas têm aquela visão: "Ai, só come ovo, só come frango", né, vamos dizer assim, é um preconceito. "Ai, não deve comer só ovo e frango o dia Ovo, inteiro". frango e É, batata doce. é o que todo mundo pensa. É isso mesmo ou não? É uma dieta, mais Na equilibrada? verdade é mais equilibrada, é O que que a bem Letícia come de café da manhã, assim? café da manhã, ovos com pão, né, Então vai pão. vai Ó, pão. então aí, ó, já viu, Uma gente? Vai pão, frutinha, um tem pão. mamãozinho, banana, né. Almoço, arroz, frango ou uma carne, salada, legumes. Lanche da tarde, whey com uma aveia, banana. Jantar, repete o almoço. Só que isso é basicamente sempre o ano inteiro. É dieta o ano inteiro. Não tem aquela escapada para uma pizzaria, por exemplo. Tem uma refeição livre não em preparação para uma competição, Tá. não podemos. Mas tem uma refeição livre se você não tiver em preparação para uma competição, só que assim, a refeição livre é controlada. E o álcool, nem pensar. Álcool, eu não sei o que que é álcool, faz muito tempo. E quando você começou essa transição da alimentação, foi difícil para você ou você já era uma pessoa que já tinha, vamos dizer assim, a Letícia que começou naquela academia já tinha, porque quando a gente é do interior, o interior geralmente é mais as pessoas têm um hábito de se alimentar mais saudável, né. Uma questão de ter menos acesso a porcarias, a industrializados. A gente acaba se alimentando, né, você disse que foi criado pela sua avó, provavelmente você Uhum. tinha uma cultura de se alimentar mais saudável, né. E isso para você foi uma transição difícil, dessa de criar essa dieta ou você só adaptou quantidades no que você já comia? Adotei quantidades no que eu já vinha comendo, no que eu já comia, eu tive uma base bem boa. Que Uhum. se torna mais Se torna fácil mais fácil. do que para alguém que não tem, né, vamos dizer, uma base, né, assim, alimentar. E
assim, não tem nenhuma escapadinha, assim, um açúcar, um chocolate que é permitido? Sim, há possibilidade em refeições livres, quando não está em época de preparação, mas assim, um chocolatinho, um cookies, uma ou 2, né, 2 fatias de pizza, mas não existe mais para mim um rodízio de pizza. Não existe mais comer daquela maneira compulsiva, até você estar cheia. Não, é só até você estar satisfeita, essa é a diferença. Entendi. É, que a satisfação é uma coisa que é hoje em dia, né, com tantos distúrbios alimentares, é uma coisa que tá bem em roga aí, né, a questão da satisfação. Mas aí, falando agora dos treinos, quantas horas você treina por dia? Eu Nossa. gostaria de saber, porque é uma curiosidade. Treina só membro superior, membro inferior? É um treino que vai alterando? É sempre o mesmo treino? Eu tenho curiosidade Eu de vou te saber. falar, eu sou obcecada por treino. Eu amo treinar. Finais de Mas semana tem limite, não finais de tem? semana eu tenho a chave da academia, passa 3 horas eu tô lá, sozinha e quando vê passou o tempo. Claro, treino, ensaio pose, faço vídeo, aquela coisa toda, é o meu momento, né. Sim. Eu sei que eu me tornei antissocial, eu sei que também isso não é tão bom, mas por enquanto está me fazendo muito bem. Estou Então você muito treina feliz com todo isso. dia, quantas horas por Todo dia? ah, todos os dias depende, porque quando eu Tá, treino membros inferiores, vai de 1h30 2 horas, tá. membros inferiores. Quando eu treino superiores, 40 minutos só. Ah, é bem Porque para minha categoria, os membros superiores, eles são bem fininhos, nada muito de volume, sabe. sim, Os membros inferiores a gente ganha mais volume, condicionamento, vai colocando mais exercício. E como eu treino há muitos anos, eu comecei a treinar com 18 anos, né, eu tô com sim. 31, então eu treino há muitos anos já, então você vai ganhando força, vai melhorando a sua consciência corporal, como eu sou da área também, como eu sou personal, né, a gente Sim. vai evoluindo. Então a parte do treino você mesmo faz ou você tem apoio de alguém para te ajudar? Eu mesma faço. Tá. Uhum. Há dentro do fisiculturismo, assim, troca de informações ou é um meio, assim, que as pessoas não, vamos dizer assim, não comunicam, não vou contar meu segredinho para o outro, tem? Há sim a comunicação, a ajuda. É claro que tem pessoas que, né, Nem todo mundo vai nem se todo ajudar. mundo como em tudo na vida, né, mas há muita gente boa, muita informação, a gente ajudando, até na época das competições, né, quando eu vou competir, há meninas ajudando uma a outra, outras te olhando já meio assim, mas essas meninas que te olham meio assim, elas já não conseguem subir muito de nível, né. Sempre quem mantém a humildade e ajuda uma a outra, elas estão evoluindo. E então dentro do meio do fisiculturismo feminino tem um apoio, Tem. existe, Uhum. né, porque eu sempre discuto aqui a questão do feminino que a gente enquanto mulher a gente não se apoia, né. Então, a minha primeira competição, né, o meu primeiro campeonato, eu fui a primeira aqui de Carazinho a competir com uma mulher que se tornou minha mãe e melhor amiga. Ela se chama Rosane, que hoje inclusive eu treino ela. Nós fomos as primeiras a estrear no fisiculturismo aqui de Carazinho. Ah, E a gente, vocês criou uma ligação muito forte. E nós unidas, claro, cada uma em uma altura, né. Eu sim, em uma altura, ela um pouquinho mais alta, mas assim, 100%. se tornaram amigas e uma Melhores ajuda a outra. amigas, hoje eu treino ela. E você disse que tem uma categoria que qual é a tua categoria? A minha categoria é wellness. Tá, qual a diferença dessa para as outras categorias Hã, principais, assim? mas assim que são faladas, que eu também tenho base e conhecimento, digamos, vou te falar a diferença entre o wellness e biquíni. Tá. O wellness é os membros inferiores um pouquinho mais volumosos do que a biquíni. Biquíni é aquela categoria um pouquinho mais magra, sabe? Magra, com condicionamento. O wellness mais volumes em membros inferiores. Então é Aquela a perna mulher mais maior. violão, a mulher mais violão Isso. atua, Uhum. então, a outra é uma mulher mais fininha, Isso. com musculatura, mas mais esguia. Aham, correto. Eu acho que, você aumentar a musculatura para mulher deve ser mais É mais difícil. difícil. Então é uma categoria mais difícil a tua? E correto. E para também tem a questão genética, vários fatores, né, são anos de dedicação. E também temos a parte hormonal. É claro que para um atleta, né, existe ainda mais pensando em performance. Sim. Só que aí é tudo questão de controle, com alinhamento, com o médico, tudo que Tá, precisa ser hoje você feito, faz alguma reposição hormonal? faço e faço acompanhamento com o médico também. É claro que no fisiculturismo 100% não é saúde, mas 80% precisa ser. Então eu faço o processo, né, o protocolo que precisa ser feito para a competição, eu saio do palco, faço todos os meus exames, tiro a parte hormonal, vejo o que eu preciso seguir e a Letícia saúde direto o ano inteiro. Tá, então porque existe, e aí falando em saúde, existe
preconceito com o Com esporte, né. certeza. As pessoas entendem que o as pessoas olham o fisiculturista e acham, por exemplo, que ele é ele só usa hormônio, por isso que ele é assim, ele não deve cuidar da alimentação, ele se entope de hormônio e por isso que ele tá lá. Não existe uma visão, e é isso que eu acho interessante de você trazer isso pra rede social, de que o esportista ali, ele na verdade 99% daquilo é alimentação, dedicação de treino, tem o hormônio, óbvio que tem, né, pra auxiliar. Talvez você explique pra gente como é que funciona, todas essas peças auxiliares, né, que a gente falou da alimentação, treino, enfim. Existe o hormônio, existe, porque um atleta, ele busca performance, então a gente precisa do hormônio, há uso. Só que não é de uma forma inconsequente, precisa fazer acompanhamento médico, tudo certinho, ainda mais a parte hormonal com a mulher, né, Tá. que a mulher é muito mais difícil, Porque a nós mulher tem sabemos. aquela linha tênue de, né, de quando ela usa hormônio, talvez ficar masculina, porque tem esse preconceito Isso, no por conta fisiculturismo disso. também. A gente não pode errar, né, a gente não pode errar. Então existe o hormônio com uma dose mínima, visando performance para a competição, e depois você tira o hormônio, mantém a sua dieta certinha, porque o que acontece? O primordial é dieta, dieta e treino. O hormônio é a cerejinha do teu bolo. Você precisa construir o bolo, coloca o hormônio, faz a competição, né, desce do palco, se mantém feminina, tira o hormônio e dieta o ano inteiro se você quer realmente ser uma atleta de alto nível e se mantendo feminina. Mas eu vejo também, não só atletas, né, eu vejo em academias, algumas pessoas fazendo uso de hormônio, perdendo a feminilidade, saindo do ponto que aos meus olhos não considero, não estou julgando, mas não considero bonito e também não é saúde, né. E, de certa forma, colocando a vida em risco, né. E recentemente teve um atleta que faleceu, trouxe para a internet toda essa discussão sobre o uso indiscriminado de hormônio. A gente sabe que hoje o hormônio, ele também está sendo um baita auxiliar para os idosos, e a gente teve agora, é um mês, a gente chama de, o mês lilás, que fala sobre a questão do idoso. Hoje em dia está sendo usado pela medicina, inclusive para auxiliar o ganho de massa magra por idosos, né, que a musculação já é Interessante, né. a musculação já é tida hoje como a principal exercício que um idoso deve fazer, e aí a questão hormonal está vindo. Então, como é que fica dentro do fisiculturismo, e você como profissional, né, de Uhum. educação física, como personal, o que você indica para alguém que, por exemplo, é abordado numa academia para que use um hormônio sem um acompanhamento, né, o risco que existe. Eu quero que você, enquanto profissional, fale para essa pessoa entender o risco. Até em questão, das redes sociais, eu nunca relatei sobre hormônio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, mas eu não preciso estar passando isso para as pessoas. Mas o primeiro caminho é acompanhamento médico. Inclusive, eu tenho alunas que estão fazendo tratamento em questão de obesidade, baixando peso, com Mounjaro, né, agora que a gente tem as canetinhas. E assim, ó, indo por melhor caminho, baixando peso aos pouquinhos, introduzindo a dieta, porque é assim que tem que ser. Porque para que serve essa parte hormonal? Para conseguir, digamos que é como se fosse uma bengalinha, né, para Tá. conseguir seguir o caminho e ir pela alimentação saudável, porque de nada adianta você começar a fazer uso de hormônio e você não tem uma alimentação, você não tem uma base, como que você vai seguir? E o hormônio, ele afeta só a parte física ou psicológica? Porque a gente vê relatos, assim, de pessoas que até, Agressividade, né, têm problemas, bipolaridade, psicológicos por transtornos uso. mentais, isso é o que é abuso. Tudo que é abuso de hormônio vai para esse caminho. E você acha que dentro do é mais os homens que abusam ou mais as mulheres, assim, dentro da Dentro do fisiculturismo a gente vê também bastante. tá, Que eu não considero o caminho. Para mim, o fisiculturismo não é isso. Quando perde a feminilidade, você tá errando. O tá. caminho não é esse. Mas há abusos, há pessoas que, né, há mulheres que perdem, há abuso com homens também, mas para mim isso não é importante não, não é a base. E essa questão, essa discussão, existe um tabu, né, em relação ao uso do hormônio. E hoje a gente vê que a nova geração já está mudando, entendendo que o hormônio é um auxiliar tanto para uma vida,
ali pós, né, que geralmente pós 40, né, Uhum. e para quem também é atleta, porque não é só o fisiculturista, isso a gente tem que deixar bem claro, não é só o fisiculturista que usa muitas vezes o hormônio para É. auxiliar, tem vários esportistas, inclusive jogador de futebol que utiliza. E o que que a gente busca, E né? não é um hormônio indiscriminado, né. Sim, longevidade, bem-estar, saúde, né. Vejo algumas mulheres na academia 40 a mais utilizando hormônio, nossa, elas estão muito felizes, porque Tanto que antes dizem que hoje os 40 é os novos 30, é, graças a porque Deus. desanimadas, Sim. sem libido, sem autoestima, né. Sim, e hoje em dia tem os chips, inclusive, Uhum. que com um acompanhamento médico você consegue equilibrar E eu tudo. acho ótimo. Seria até ignorância da nossa parte com a medicina aí avançando, as pessoas estarem, né, sem se cuidar e sem se amar. Já pensou? E como profissional, daí eu vou sair um pouquinho agora do fisiculturismo, como profissional da educação física e personal, a questão você falou das canetinhas, porque existe uma guerra na internet que, ai, você emagrece só por causa da canetinha, mas tem muita gente usando também a canetinha de forma indiscriminada e não cuidando da massa magra. Como profissional você vê isso, essa questão? Importantíssimo questão do treino, né, porque precisa treinar, precisa ganhar massa muscular para construir, para ter uma base e seguir na alimentação. De nada adianta fazer uso da caneta, não ter uma alimentação saudável, continuar comendo de maneira errada e vai ficar só oscilando. Tá, e o que que essa, oscilando, assim, o que que essa oscilação causa, né? Problemas, né, problemas de saúde e assim, você não vai conseguir seguir A longo prazo a isso não longo dá certo. prazo, né. Ge Você conhece algum caso, assim, da pessoa que usou, assim, não precisa, né, não vai indiscriminadamente e depois veio a voltar a engordar, alguma coisa assim? Infelizmente sim. Uhum. E é bem difícil, porque para a cabeça da pessoa, né, é triste, porque você conseguiu emagrecer, ficou feliz, e depois parou com a caneta, parou de se cuidar e oscilou, ganhou tudo de novo, né, emagreceu 10 quilos, quando vê ganhou 15 quilos, e aí? Vai ter que usar a caneta de novo? Pode ser que tenha que usar para o resto da vida, mas pelo menos introduz uma alimentação saudável, treina, ganha massa muscular e seja feliz. E hoje você tem um acompanhamento nutricional também por conta dos Eu treinos? Você não faz esse acompanhamento? Eu não estou com acompanhamento nutricional. Eu mesma que monto a minha dieta, porque eu já tenho uma base, né, Sim, eu já muitos tenho anos, né. um conhecimento com muitos anos. Eu estou montando a minha dieta, inclusive para competir semana que vem. E conta pra gente como é que é uma competição, assim, o que que é avaliado numa competição, como é que é a preparação, né. Eu gostaria de saber quando começa a tua preparação antes de uma competição? Sim, mais ou menos umas 12 semanas. Tá, Só que eu já venho de 5 competições que eu não parei, tá. né. Você já Eu estava preparando. Ano passado, eu estreiei em outra federação em agosto, e aí fui fazendo campeonato, campeonato, campeonato. Quero construir carreira agora, se Deus me permitir, quero continuar, não quero parar, que Deus me abençoe, que dê tudo certo que eu digo em que sentido? Porque a competição é um esporte, a gente sabe que é muito caro, né, é Sim, sim. investimento. E eu estou buscando apoio de empresas, né, para conseguir seguir, porque eu quero ser uma das melhores do mundo, se eu não for a melhor. É, porque e aí, assim, a gente na vida tem que ter esse objetivo, se a gente não tiver o objetivo de ser o melhor, não tem nem por que estar treinando, né. Já é difícil, né, já é Sim. difícil. Que Então eu a até gente a gente até conversou, sobre a questão do investimento no esporte, porque é um esporte que é caro, porque para você manter o treino, a alimentação, tudo, você tem que ter, né, você disse que hoje tem um patrocínio. eu E tenho na questão da parte do suplemento, né, sim, suplemento e vitaminas, porque é algo muito caro, se for analisar, mais ou menos R$ 1.000 tu vai gastar, né, em questão de suplementação e vitaminas que um atleta precisa de alto nível. tá. E em relação à preparação, então você falou que são 12 semanas, e aí, você faz treino e alimentação voltado para a competição 12 Vou semanas. 12 semanas que eu digo para secar, para Tá, tem trazer que aquele secar. físico condicionado, aquele físico que é só para o palco, que Tá. muitas pessoas criticam: "Ah, é feio, muito seco, muito condicionado", mas é apenas para o palco, aquele físico depois o palco no outro dia não existe mais, porque você vai estar introduzindo mais carboidrato, um pouquinho mais de gordura, vai fazer a refeição livre, como eu te falei, de maneira controlada. Um atleta que busca performance, um atleta que quer se tornar de alto nível, não existe rebote pós-campeonato. Não existe ganhar 8 quilos. Ganha 1 quilinho, ganha um pouquinho de gordura, mas assim, ó, é linha bonita o ano inteiro.
Tá, esses dias eu vi um vídeo teu que você falou que você tinha perguntaram pra você quanto porcentagem de gordura você tinha e você falou 9%. Eu até fiquei impressionada, falei: "Meu Deus, Fiz a nunca avaliação serei, com nunca serei", né. Mas, só se não quiser. não, mas eu talvez não tenha essa disciplina. E vontade também, tem que ter vontade Sim. pra ter disciplina, É, eu né. sei que é difícil, tem que Hã, gostar. tem que gostar. E a porcentagem de gordura influencia ou isso é uma questão que depende de cada corpo eu digo no campeonato? Não é algo que a gente avalia lá, a gente não faz avaliação, né, no campeonato. No campeonato é desenvoltura no palco, mas o primordial é o condicionamento. Condicionamento e volume, Explica pra gente a né. diferença. Condicionamento, aquela musculatura marcada, definida no O palco, sabe. aquela curvi aquilo que Isso, aquele abdômen sarado que a gente gosta de ver no sarado, uma perna cortada, sabe, aquela sim. definição que tu vê, vasto lateral, medial, intermédio, deltoide, tudo Ih, ela já falou marcadinho. uma linguagem aí que ela já tá me xingando, já não sei mais, vamos, né. Mas enfim, e aí tem E então isso é tem aquele corpo torneado, aquele isso. músculo, né, todo definido, cada tipo de musculatura, isso deve contar ponto quando você tem mais definição de cada E musculatura, né. desfile, poses, né, porque cada categoria tem as poses, então tem que armar as poses De certa forma é uma certinhas, modelo. né, uma modelo. Digamos Ah. que eu sou uma Miss Músculos. Entendi. Ah, eu gostei disso, Miss Músculos, eu gostei, porque também tem o carisma também conta então nessa hora. Sim, você precisa ter uma boa apresentação, né, confiança. Sim, porque tem muita gente que fala assim: "Ai", vou dar um exemplo, tem gente que fala: "Ai, tem várias Gisele Bündchen no Rio Grande do Sul". Eu falo: "Mas não tem aquela caminhada no palco". Eu acho Correto, que é isso que tu tá querendo correto, dizer. correto, correto. Tivemos no fisiculturismo a nossa Miss Olímpia, né, a Franciele Matos, que ela foi 3 vezes campeã. Ela se destacou com um desfile, claro, uma linha muito bonita, uma Sim. mulher linda, maravilhosa, feminina, mas ela se destacou com o desfile dela, a apresentação dela maravilhosa. A gente pode colocar um pedacinho da apresentação, para o pessoal ver. Isso a gente pode colocar durante o podcast aí, a gente vai mostrar para vocês enquanto a gente fala. A questão do crescimento, você disse que na tua é a questão mais dos inferiores, então aquela coxa mais grossa, mais, vamos dizer assim, na visão de uma leiga, uma coxa, aquela coxa vamos dizer, que é bem vista Precisamos pela de brasileira, volume, de uma volume. perna grossa, uma perna grossa, um glúteo, né. Primordial é glúteo, aquele glúteo grande, volumoso, com marcação, marcação de É o adutores, glúteo da marcação brasileira, né. Então isso. para brasileira é mais fácil. Tem muita Uhum. brasileira que compete, assim, é bem comum, tem muitas brasileiras ou é mais estrangeira? Eu gostaria de saber qual é, vamos dizer, a nacionalidade que mais compete, que tem mais cultura no esporte. Então, semana que vem será o meu primeiro campeonato internacional. Eu tô indo competir no Paraguai, mas eu Tá, só competi aqui, Rio Grande do Sul e São Paulo. São tá. Paulo eu fiz amizade com uma menina que era de outro país, agora não lembro onde, não recordo onde que era, que ela não conseguia falar a mesma língua que a minha, mas assim, só competi com as brasileiras. Tá. Mas tem algum país que tem uma cultura mais forte do fisiculturismo? Las Vegas, né, Las Vegas tem bastante fisiculturista, até que a questão do Olímpia que é lá que Sim, acontece, sim, né, que é lá, correto. então obviamente vai ter lá uma cultura, até porque é um lugar, mais quente e tal, e tem essa Uhum, questão, vamos dizer, do corpo, né, assim, porque eu sempre brinco, né, você vai para um lugar mais quente, tipo Rio de Janeiro, você vai na uhum. praia, você vê que as pessoas lá cuidam mais da questão corporal do que, por exemplo, num lugar mais frio, por conta de que tudo que a gente está mais exposto. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que fisiculturismo iniciou no Rio de Janeiro. Ah, é? Eu acredito que sim, eu vou até pesquisar sobre isso, se eu não me engano foi. Ah, e em relação, à questão de você na rede social mostra o teu corpo, mostra o teu treino, às vezes você faz as posições lá. Existe um preconceito de se confundir isso que é o esporte com o fato de você, de certa forma: "Ai, não, ela está mostrando o corpo na internet, ela está se oferecendo de alguma forma". Você já foi confundida dessa forma? Com toda certeza, infelizmente, não posso mentir, né, já fui Sim. atacada, ainda sou, ainda mais por estar no interior, a gente sabe que aqui há machismo, né, E preconceito, tem um menor conhecimento do tenho esporte menor também. conhecimento no esporte, e eu sou a única também, né, que estou fazendo as competições, buscando me tornar competitiva. Então, é algo que a gente tem que relevar um pouco, né, faz parte.
faz parte. Então você já foi atacada em rede social, Sim, pessoalmente? já fui sim, em rede social, até a questão de algumas empresas aqui também, onde eu estava fazendo, né, algumas coisas, mas assim, faz parte. E enquanto personal, porque você começou com 18 anos lá, você deve ter começado, a dar aula, né, pra, né, ali como personal, você sofreu já assédio enquanto por ser uma mulher bonita, uma mulher que sempre, Obrigada. cuidou da questão muscular, e eu brinco, né, um personal trainer, ele é o próprio, vamos dizer, Uhum. exemplo do trabalho dele, né, ele se ele tiver um corpo musculoso, né, ele vai mostrar para o aluno: "Ó, eu consigo, né, te ensinar a fazer isso que eu faço comigo", porque, de certa forma, é tipo um advogado que não processa ninguém para ele, ele tá mostrando que ele não usa para ele o que ele quer te ensinar. Então, né, vamos dizer assim, hã, nesse por você ser uma mulher que chama atenção, você sofreu já assédio de pessoas confundirem o teu lado profissional? E a gente sabe que a academia tem muito disso, né, da pessoa confundir. Tu já sofreu assédio enquanto professora, né, em relação a isso? Com certeza aconteceu várias vezes, né, foi algo que me deixou muito triste na minha profissão, só que eu sempre me posicionei, eu acho que com o aluno não há por que, né, ter relação, foi algo que eu sempre tive isso na minha vida e na minha carreira, Sim. e assim, eu fui me afastando dessas pessoas e foi moldando, né, meu caráter, meu posicionamento. E no início, você, já tinha essa postura ou você acha que isso foi uma coisa que se foi com o tempo, assim? Eu sempre tive essa postura. E Uhum. e e Sempre fui mais séria, né. Até as pessoas dizem: "Nossa, ela é muito séria", mas é É, devido a isso foi uma isso impressão também. que eu tive Aham. tua de início, eu falei: "Nossa, ela tem", e eu sou filha de Uhum. militar, fui criada no militarismo, ela tem toda uma postura militar, Sim. assim, né, eu acho que tem a ver com a disciplina do É. do do esporte, A né. criação também, eu fui criada pela minha avó também de uma maneira muito rígida, então eu sempre fui mais fechada. E aí com o esporte, a gente se isola, a gente se isola. Eu não tenho vida social, não posso te É falar que porque eu tenho vida vamos social. combinar, né, que a vida social hoje: "Ah, vamos beber um negócio. Não bebo, não Vamos lá consigo. comer um risoto, Letícia". É, não posso. E assim, o tempo, né, pra gente se torna precioso, principalmente agora que eu estou voltada às competições. Então a gente leva muito tempo. É todos os dias fazendo 1 hora de cardio de manhã, quando eu acordo, aí mais o treino de musculação, inferiores às vezes passa de 2 horas, aí tem que ensaiar poses de salto, é mais 1 hora "Ah, é ensaiando de poses. salto? Eu não E eu sabia". trabalho em 4 academias, pra lá e pra cá o dia inteiro, então fica, né, cansada. Final de semana, eu quero descansar e quero focar nas competições. Eu sei que me isolei do mundo, eu sei que isso também não é bom, né. E você faz algum acompanhamento psicológico por conta disso? Porque deve ter uma pressão psicológica muito grande, porque eu acho assim, a questão do esporte, do fisiculturismo, existe um limite, né, no sentido de eu gostaria de saber de você, você tem esse limite na tua cabeça da onde até onde você pode chegar para conquistar o que você quer? Porque você trabalha com corpo e alta performance, e a gente sabe que a alta performance para você ultrapassar um limite de prejudicar você, pode acontecer. Para você, qual que é o teu limite nessa questão, entre, cuidado e a vontade de vencer, sabe? É que assim, eu estou muito obcecada, né, em querer ganhar lá na frente, só que eu sei que vai levar tempo. E eu vou te falar, se eu tiver que continuar fazendo o que eu tô fazendo por mais 5 anos, eu acredito que eu vou continuar. Porque me faz bem. Eu sou feliz assim, eu já entrei nesse caminho, e eu Para acho que vai você não é ser sofrido, não é dieta, sofrido, nada eu disso. acho que vai ser difícil eu sair desse caminho, vai ser difícil. Porque uma hora tem que sair, é É, um esporte que exige muito, uma hora você vai ter que sim. Claro que, tudo na vida é equilíbrio, né. sim. Vamos ver, eu vou fazer essa competição semana que vem, vamos ver se eu faço um offzinho, se eu dou uma segurada ou se eu continuo fazendo novas competições. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas assim, eu quero construir carreira e eu quero continuar porque, eu gosto de desafio, e isso me motiva, isso melhora eu como pessoa, como ser humano, deixa os meus alunos também mais felizes, motivados e Você ter assim uma prova para você é importante então, ter uma isso. prova lá na frente para focar E naquilo. como eu cheguei num físico que eu gosto e que eu penso em evoluir o meu físico,
é muito difícil eu regredir, porque eu vou ficar triste, vou ficar, né, depressiva, aquela coisa toda, porque eu só quero melhorar agora. Você não é daquela que entra: "Ah, eu vou participar dessa competição", você entra pra ganhar mesmo. Tô dando sentido assim, nesses dias eu e aí eu vou trazer, eu tive uma discussão na escola do meu filho, porque algumas mães discutiram: "Ah, porque as crianças entram no futebol lá, porque elas têm que participar e tal". Eu falei: "Não, meu filho ele vai entrar com a vontade de ganhar, porque se ele não entra com a vontade de ganhar, não precisa nem participar". Lógico que participar, a criança participar é importante, Sim, mas você entrar num qualquer jogo, e aí eu digo que entra o meu militarismo, né, da minha criação, e não entrar para ganhar, isso eu senti em você, você tem essa sim. gana, assim, de subir no palco, você tá falando: "Na semana que vem eu vou trazer pretendo trazer, agora se não der certo, ok". Eu já fiz 11 competições. A Letícia do passado era insegura, não acreditava nela. Ela ia competindo pela experiência, parece que ela queria um pouquinho mostrar para as pessoas, uma aprovação. A Letícia de hoje tem mais maturidade. Ela quer ganhar. Ela sabe que ela tem potencial. Ela acredita nela, diferente do passado. Eu sei que eu tenho um caminho para conseguir ganhar. Pode ser que eu ganhe semana que vem. Pode ser, A é gente vai possível. estar torcendo. Torce por mim. Mas se eu não ganhar, eu não vou descer do palco, ficar braba, triste e abandonar o barco. Eu vou continuar. Até eu começar a ganhar. E quando eu começar a ganhar, não quero mais parar de ganhar, E não. alguma vez você já abandonou o barco, já teve essa crise? No passado tive, no passado, há alguns anos atrás, em 2019, foi meu último campeonato e eu parei um pouco, né, e voltei para as competições em 2024. Por que eu parei? Porque é difícil, não tinha apoio financeiro, né, da empresa que eu estou agora, não tinha criado o Instagram, né, da maneira que eu tenho hoje. Então hoje eu tenho mais maturidade e hoje eu percebi que o esporte, ele me faz muito bem. Você criou, vamos dizer assim, a tua vida em volta do esporte? Porque A aí é uma autoestima pergunta, a autoestima que eu tenho hoje é voltada ao esporte. Então, me tornei autossuficiente, né. E assim, isso para mim foi muito bom, porque no passado, na minha infância, eu sofri bullying, eu me sentia insegura, né, e aquele qual que era o processo bullying que você todo. sofria na tua infância? Ah, eu tinha um nariz grande, e eu operei o nariz. E eu sofri muito, e eu achava que eu era feia, as pessoas me chamavam de feia, de nariguda, falavam que eu não ia ter amiga, eu me isolava, meu sonho era ter uma amiga bonita mulher, pra você ter uma ideia. E você acha que isso te influenciou? Porque eu te digo, porque eu fui uma criança que sofri bullying enfim, por ser meio diferentona, gostar de coisas meio coloridas, e eu tinha meio uma vibe que não se encaixava, assim, e por ser também mais acima do peso. E eu digo que um pouco isso me desafiou hoje, a me mostrar na internet. Sou uma pessoa que não tô nem aí se vão falar mal ou bem de mim. Você acha que isso te influenciou? Eu não tô nem aí se as pessoas falam mal de mim, eu sei que falam, né. A gente não gostaria que falassem, né. Sim, ninguém Porque a gosta, gen né? né, porque, enfim, a gente não tá fazendo coisa errada, né. Mas eu não me importo, sinceramente. Você acha que é porque a pessoa que vê e tem né, o preconceito ou fala, ela de certa forma se vê também querendo fazer o que você faz, porque é difícil treinar do jeito que tu né, dedicação que você tem. A Sim. gente ma eu sou uma pessoa que quando eu vou 3 vezes na academia na semana, eu faço tiro de Mas o canhão, o assim. início, a musculação, né, eu liguei o mecanismo da raiva. Então Hum. eu começava a treinar muito forte, muito pesado, porque eu precisava, sabe, jogar pra fora a raiva, enfim, dos traumas, as coisas que a gente vem acumulando, né, Sim. com Então o as esporte era uma válvula de é, escape para você. fui aham. E aí Então foi evoluindo. e aí depois e é uma pergunta que eu queria falar para você, é fisiculturismo por esporte ou hoje você considera que é um modo de vida? Porque existe essa discussão se é um modo de vida ou se é só o esporte. Graças a Deus hoje, se tornou um estilo de vida. Por que que se tornou um estilo de vida? Eu já acordo, já faço meu cardio, já vou atender meus alunos, já tenho uma alimentação saudável, já faço meu treininho. Eu não vou lá treinar pensando, ai, meu corpo é estética. Eu vou treinar porque eu sei, né, que o treinamento vai me proporcionar bem-estar. E o meu cardiozinho que eu faço, eu penso, eu faço meu cardiozinho ali na esteirinha, minha caminhadinha, vai me deixar tranquila, porque vem os benefícios, endorfina. Então, eu aderi isso na minha vida já, desde 2024, que eu virei a chave, que eu disse que eu iria voltar às competições. Então, eu aderi isso na minha vida.
e hoje se tornou primordial. Para mim é como se fosse a minha rotina é como se fosse só escovar os dentes, tudo que eu faço no meu dia a dia. E você acha que a diferença entre quem pratica esportes, e não só, né, no caso teu esporte é tem mais disciplina, mas eu digo esporte no geral, tem a ver com essa virada da pessoa entender que aquilo tem que ser alguma coisa Para de não bem-estar e gerar não para não gerar sofrimento. sim, Quando se torna bem-estar e não se gera sofrimento, aí vem a inteligência. Porque aí vem o caminho de você conseguir levar a longo prazo. Pensa comigo, é melhor você ficar 1 ano sofrendo, querendo se tornar um fisiculturista, né, um nível melhor que já é, ou feliz? Eu faço tudo feliz. então o teu limite é a tua felicidade, vamos dizer assim. Eu sou feliz. Sou feliz sendo uma fisiculturista. As pessoas pensam: "Ai, nossa, que triste, tá passando fome". Não passo fome. Eu Ah, eu fiquei s impressionada com o fato de você tudo que você falou eu como, talvez de uma ma não da maneira regrada que você come, mas porque a gente tem uma visão que talvez vocês tenham seja assim: "Ó, meu Deus, eles sofrem", né. não. E eu vejo que para você isso não é Esse é nada o grande sofrimento. erro, né. Como que você vai conseguir, isso é para todo mundo. Como que você vai conseguir ter uma alimentação saudável que você sofra, que vai te dar benefícios a longo prazo? É, Não daí tem não como. tem como, né. Então você introduz uma alimentação na sua rotina que você goste, que vai te dar resultados esteticamente, Sim. mas que você consiga manter. Foi o que você me falou do pão integral. "Ah, você come pão integral?" Óbvio, claro que eu tiro na finalização, porque precisa secar Sim, mais, sim. mas depois dos campeonatos, coloco meu pãozinho com ovo que eu amo, mamão, e assim eu vou seguindo, faço meu cardio, que aí consegue bater as calorias. Né, mas o segredo é a constância. Tu Tá. vai ver a Letícia o ano inteiro fazendo a mesma coisa. E em relação à questão, tua que você falou, hoje você não vive só do fisiculturismo, hoje você ainda você pretende um dia só ser uma só Ai, gostaria, é um gostaria. É o objetivo? objetivo. Uhum. Tá. É, Hã, hoje eu trabalho em 4 academias, sim. então é pra lá e pra cá o Não, dia inteiro. você Acordo às 5 horas da manhã, atendo aluno às 5h30 e fico na academia, às vezes até à noite. Sempre foi assim a minha vida inteira e eu trabalho finais de semana também, né. aí a gente falou ali da questão da mulher musculosa. Hoje teve uma época, né, que existia uma visão, hoje uma visão de que beleza era uma magreza extrema. A gente sabe ali Uhum. anos 90 que quando vieram as grandes modelos, as top models, e hoje você acha que a beleza feminina está migrando para uma mulher mais definida? Eu tenho uma visão assim, eu dentro a Do gente estereotipo, do né, estereotipo, você acha que isso está mudando, que a mulher mais musculosa está sendo vista de uma maneira a beleza está mudando para uma mulher mais definida, com certeza. mas mesmo assim existe preconceito, você Sim, acha que existe preconceito? muito musculosa, sim, Tá. existe preconceito. E uma curiosidade, tem preconceito entre vocês de tipo assim: "Ai, aquela lá é musculosa demais", assim, sei lá? Tem um pouquinho quando a fisiculturista ela passa do ponto, quando ela se tá muito masculina, né, existe um pouquinho, as meninas, né, se olham meio assim, mas assim, prioridade, a gente busca a feminilidade, então a gente se ajuda, né. E você já ouviu o que que você já ouviu em relação a você, assim, ou de comentários que veio na internet de forma pejorativa, assim, de você por você ser uma mulher mais musculosa? Tu já viu coisas assim que te Não, eu recebo bons comentários, eu recebo algo uma mulher musculosa, mais elegante, né, que sabe se posicionar com autoridade. você nunca não sofreu, assim, um preconceito direto? Por enquanto não, espero não sofrer. Tá bom. Aquela pergunta que eu brinco assim, não é exatamente para o esportista lá que tá fazendo fisiculturismo, mas para quem quer ter um melhor corpo, né, um shape mais legal, Evoluir. evoluir. Você falou muito aqui de alimentação, você falou de treino, a gente falou de questão de cuidado com a saúde. Nessas 3 e sono também é importante, o que que você entende que é o pilar, assim? "Ah, Fernanda quer começar e o que que ela tem que se importar mais?" Prioridade, sono importantíssimo, né, sono importantíssimo. Dormir bem,
horas de sono e descanso, né, porque às vezes as pessoas pensam que precisa treinar todo dia, treinar, 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 E treinar, não treinar, precisa, não é treino todo dia. e, digamos que não. Eu que sou uma atleta, né, que busca performance, eu treino 3 dias e dou 1 de descanso. Ah, Faço 3 treinos, descanso 1. Aí nesse meu descanso, eu faço uma caminhadinha para ficar é um tranquila, um descanso ativo. alongamento, um descanso ativo, mas na musculação é preciso ter o descanso, é muito importante. Pensa assim, que o seu descanso é como se fosse a sua base para te conseguir ganhar massa muscular. Claro que o seu treinamento tem que estar alinhado, a periodização certinha. E adianta aquela coisa de comer um monte e ir lá treinar? É isso que eu tô querendo, eu tô trazendo questões. Ah, não, porque às vezes eu escuto na academia assim: "Eu posso comer porque agora eu treinei". Isso atrapalha mais do que ajuda, vamos dizer assim? Atrapalha, quando você vê que você não está evoluindo, você está ganhando muita gordura, se torna mais difícil de você conquistar massa muscular, é mais difícil. Então a gente diversos fatores, questão de resistência à insulina, aí vem a parte nutricional, né, e não é o indicado. Tá, então, na verdade, não adianta você querer ganhar músculo comendo de qualquer jeito, a comida é uma parte Se fosse importante. tão fácil assim, né, era só a gente introduzir muita comida e ir lá fazer um treino e todo mundo estava grande, é difícil. Então, assim, não necessariamente só o exercício vai te trazer a musculatura, é isso? Precisa do Sim. exercício, precisa da base nutricional, né, que é importante, mas cada pessoa tem a quantidade certinha que a gente pode introduzir para conseguir ter um resultado. Mas assim, a princípio é a constância, Ah, né, constância é todo o segredo. constância introduzindo a quantidade que o seu corpo precisa. Às vezes eu penso assim, e aí eu vou dizer como uma pessoa que comum, né, que não treina para um, enfim, para um esporte. Às vezes eu, por exemplo, não vou na academia uma semana, e aí eu penso: "Ah, mas e agora? Parei uma semana". E aí às vezes eu vou na minha cabeça: "Não, mas é melhor eu ir uma vez do que nenhuma". Eu tô certa nesse meu pensamento? Se eu conseguir uma vez na academia, é melhor ir uma vez do que nenhuma? Com toda certeza, com toda certeza. Vai para academia, Porque vai. querendo ou não, por mais que você foi uma Sim. vez aquela semana, você manteve uma constância. Como Dentro da teve mais ideia que tu tá constância. Sim, falando, não saiu do ritmo, né, não por saiu do mais que você ritmo. deu uma diminuída, você não Sim, abandonou, não vamos dizer abandonou. assim. Porque é muito difícil se você para, até a dor tardia, né. Sim. Imagina, para 2 semanas, não faz exercício, aí depois volta, e o grande erro também voltar querendo colocar aquela carga que você fazia antes. Não, cuidar, né, risco de lesão. Volta, retorna, faz seu treininho leve, uma adaptação, né, ou treina o corpo inteiro, enfim, vai introduzindo. E aí eu também quero retomar um assunto, que, a gente trouxe um pouco pincelado ali a questão do uso de hormônio, anabolizante, enfim. Mas eu queria, que você trouxesse a questão de profissional de educação física, do benefício disso para as pessoas, porque meu podcast também tem essa ideia de desmistificar tabus, né. E qual a tua visão dos benefícios que você vê nos seus alunos que fazem o uso com o acompanhamento médico da questão hormonal hoje? Com o acompanhamento médico, alguns alunos meus estão fazendo uso, acelerando o metabolismo, emagrecendo de maneira saudável, conseguindo introduzir, né, alimentação, que é o primordial para conseguir ter um Sim, resultado. E assim, a medicina está aí, tudo avançou. Eu acho que a gente tem que parar com essa ignorância, né, sim. querendo ou não, de ficar ai julgando, não pode isso, não pode aquilo. Se vai te trazer benefício, se vai te trazer saúde ao longo prazo, porque é o caminho, por que não? Sim, a vamos dizer assim, na sociedade, né, algum dia o celular vamos dizer, vou dar um exemplo, o celular foi tido como algo que trazia câncer na cabeça. Lembra que tinha essa, não, você é mais nova que eu, mas eu sou da Tô época. concordando, mas Mas eu não não lembro. Tô lembra, concor tá, tu não lembra. Eu tenho mais 40 a mais, então eu lembro. Eu lembro que quando surgiu o celular, falavam que o celular ia causar câncer na cabeça. Então eu acho que o hormônio também tem isso, né, tinha uma visão e hoje tá mudando. todo mundo se preocupa, né, Sim, porque mas os médicos estão aí, né, pra gente
para ajudar a gente, né, com bom suporte. Então, Letícia, eu quero te agradecer por ter vindo Eu no que meu agradeço, podcast, estou para a muito gente feliz. conhecer um pouco você. Uhum. É muito legal saber que tem uma mulher, representando a gente, né, Obrigada. lá nas competições, enfim. Eu vou começar agora a acompanhar você mais de perto, e fico feliz também que você pode mostrar que a gente pode ter saúde e condicionamento físico de uma forma saudável e também mostrar que a mulher pode ser o que ela quiser, né, no sentido de que, muito provavelmente você deve ter sofrido muitas críticas quando foi escolher, uma mulher que veio, criou você foi criada em Sarandi, Ronda Alta, escolheu uma profissão que não é comum no Brasil, né, no sentido, assim, dessa questão você me disse que você não se considera profissional ainda, mas eu te considero, então eu vou falar porque Obrigada. você é uma profissional. Você escolheu este esporte, que é um esporte, que pouca Difícil. difícil, Uhum. mais difícil para mulheres, porque existe um preconceito maior com a mulher nesse seu esporte, né, porque Infelizmente, porque a exposição do corpo, né, principalmente na minha categoria, que todo mundo é glúteo, 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 glúteo. Então eu estou ali no meu Instagram, expondo, né, então, querendo ou não, rola, né, repercussão e rola julgamentos, mas e isso que você traz ali mostra que a gente, enquanto mulher, a gente pode ir na academia e buscar um corpo legal, buscar mais saúde, sem ser vista como alguém que quer ir lá mostrar algo para alguém, no sentido uhum, assim, porque tem isso também. Várias vezes eu que trabalho muito com mulheres, eu ouvi, porque o meu marido me disse que eu vou na academia porque eu quero mostrar a bunda para alguém, sabe? é Essa que questão. na nossa ideia, né, a gente como atleta, a gente quer motivar. Né, eu quero motivar. Então, se eu conseguir te motivar, mostrando um treino ou mostrando meu físico, nossa, eu vou estar muito feliz. E eu recebo, graças a Deus, elogios, assim, de muitas meninas, atletas também que respondem, e eu fico muito feliz com isso, isso me motiva, isso é muito E bom. eu sou uma mulher que gosta de musculação, não sou uma pessoa que Uhum. não gosta, mas, igual eu digo, olhando o teu Instagram, assim, me dá aquela e isso é muito real, te dá aquela coisa assim: "Ai, mas eu podia melhorar meu treino, fazer um treino É, mais intenso, assim, para conseguir de repente", lógico, não vou conseguir uma performance como mas sim. melhorar certas curvas. Porque que mulher que não acha que precisa melhorar alguma coisa? A gente sempre acha que precisa melhorar alguma coisa, né, mesmo não sendo atleta. Então eu acho sim que você inspira sim, muitas mulheres. E graças a Deus também, eu sou muito admirada pelos meus alunos. Todos os meus alunos que estão comigo, eles têm uma admiração muito grande, eles torcem muito por mim, continua competindo, vai lá, faz esse campeonato, faz aquele, eu vou assistir, porque a gente sempre lança live, né, no dia da competição. Tem uma isso é Assisto. importante falar aqui, tem no e é no YouTube, onde é que Uhum. e No você lança a YouTube, live e lanço, aparece o teu todo mundo aparece, tira, faz os vídeos, me marcam, é muito legal. Todo mundo torcendo por mim, é muito bom. o próximo com certeza eu vou assistir, porque eu já vi, assim, óbvio, na TV e tal, mas eu nunca vi alguém que eu, conhecia e tinha, Aham. né, competindo. Vai ser muito interessante isso. E continue divulgando esse esporte, que é um esporte muito bonito. Tem uma questão eu que sou uma pessoa que ama o Oriente, assim, tem uma questão de disciplina que eu acho muito bonita no teu esporte, porque a gente quando consegue controlar a mente ao ponto da gente organizar o nosso corpo, são poucas pessoas que conseguem fazer o que você faz, Letícia. Eu quero que você tenha essa consciência. E talvez se existe algum preconceito em relação a você, é porque a pessoa gostaria de ter um autocontrole que um atleta precisa ter para chegar numa performance como a tua, tá? Então, assim, Obrigada. muito obrigada por Eu que vir agradeço a e por trazer, oportunidade. né, vários assuntos aí Sim. tabus, né? A gente falou um pouquinho sobre tudo, trouxe um pouco do esporte e aí agora o pessoal acompanha a Letícia nas redes sociais. Vamos torcer por ela, porque querendo ou não é o Rio Grande do Sul, é as mulheres gaúchas lá representadas nas competições e daqui a pouco lá no mundo a gente vai assistir a Letícia, tenho certeza. Deus te ouça que eu estou no caminho, Tá hein. no caminho.